Boa tarde. Vamos prosseguir com o nosso programa. Nós agora vamos ter um painel transatlântico. Os nossos próximos 4 convidados farão a sua comunicação via Teams. Eles vão fazer, portanto, pela ordem do programa. Olá, bem-vindos. Eu vou fazer a apresentação de cada um pela ordem do programa e depois no final abriremos a um pequeno debate. Então, o primeiro vai ser o Mauro Munhoz. Olá, Mauro, como está? Bem-vindo. Olá, como vai? Mauro é arquiteto formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e mestre pela mesma escola na área de estruturas ambientais urbanas. É diretor artístico do programa principal da FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty, da qual foi um dos fundadores. É precisamente sobre esta festa que nos vem falar com a comunicação FLIP Cidade Aberta, a festa como ocupação. Dou-lhe agora então a palavra. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer muito ao Ruralhuri e ao consórcio de instituições que formam o Ruralhuri. Agradecer também ao convite que me foi feito na pessoa do Rui Maia, e também agradecer essa oportunidade de estar aqui com esses palestrantes, alguns amigos, alguns que eu estou conhecendo aqui, e agradecer muito essa oportunidade e de poder falar desse assunto que é tão caro para nós. Eu vou tentar fazer a apresentação. Confesso que eu estou com alguma dificuldade aqui com essa versão do Teams, mas eu vou tentar colocar aqui a apresentação e vou pedir para vocês me dizerem se vocês estão enxergando as imagens. Tem alguma confirmação aí se as imagens estão sendo projetadas? Sim, está tudo ok. Ah, que bom. A FLIP é um evento que é mais do que um evento, é uma manifestação cultural, e a última edição, por exemplo, foi a primeira edição virtual da FLIP, né? Essa experiência que nós estamos compartilhando aqui, e tão singular, tão difícil para nós todos. Nós tivemos 21 mesas da FLIP, mas a gente teve 50 casas parceiras nessa experiência virtual, e nos surpreendeu porque durante a apresentação, né, quando a gente estava fazendo isso em tempo real, a gente teve mais de 120 mil espectadores, o que nos surpreendeu bastante. E o objetivo dessa breve apresentação é a gente comentar o que o urbanismo festeja quando vivemos em comunidade. Aqui uma breve apresentação, né, para quem, como nós estamos aí com um público internacional, colocar uma situação aqui, a América do Sul, o Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, Paraty no meio, e agora ampliando esse retângulo que tem na tela, mostrando essa relação, né? Paraty é a cidade que, ao mesmo tempo, ela é o ponto mais distante das duas maiores cidades do Brasil, que é Rio de Janeiro e São Paulo. Ela fica mais ou menos a 4h30 de carro, né? Tanto para quem vem do Rio quanto para quem vem de São Paulo. E uma circunstância muito importante de Paraty é o seguinte: essa grande área branca que está aqui é a Baía da Ilha Grande. Essa daqui é a Baía da Ilha Grande. Paraty fica no fundo dessa baía, que é uma baía dentro de uma baía, com águas extremamente abrigadas, né? E um lugar extremamente escondido para quem vem do mar. Isso está muito ligado com a história da cidade, né? Aqui uma vista aérea, né, de quem das montanhas enxerga a cidade de Paraty. Aí a gente tem até esse limite aqui a Baía de Paraty e a Baía da Ilha Grande, uma grande porção de mar que vai até perto da cidade do Rio de Janeiro e que é uma baía abrigada também, muito adequada à navegação. Essa é uma foto dos anos 60, que conta a seguinte história. Paraty
em 1855, eu vou falar um pouco desse contexto, porque é muito importante para a gente entender a Flip, e principalmente nesse ambiente que nós estamos falando de manifestações culturais muito conectadas com o território. E Portugal, em especial, é um país que tem construído conceitos muito interessantes da ideia de território, de raiz cultural, e eu tenho certeza que o Ruraluri é uma experiência que tem muitas conexões com a Flip nesse sentido. Paraty é uma cidade que ficou isolada durante aproximadamente 150 anos. Em 1855, Paraty estava no seu apogeu, no ciclo do café. Era o porto que embarcava todo o café que era produzido no Vale do Paraíba. E em 1855, no auge desse ciclo econômico, foi construída uma estrada de ferro que ligou essas fazendas do Vale do Paraíba ao porto do Rio de Janeiro. Então, Paraty ficou sem razão de ser do ponto de vista das rotas econômicas do Brasil e virou um lugar que viveu da subsistência. E isso é uma coisa muito importante, que fez trazer para o século XXI uma condição muito interessante de um tipo de sociabilidade diferente. Vivia-se em Paraty, nessa época dessa foto, de maneira muito semelhante como se vivia em Paraty no século XIX. As notícias chegavam por barco uma vez por semana. Uma lancha que vinha de Mangaratiba, era a conexão que Paraty tinha, então isso desenhou de maneira muito clara a sociabilidade e a cultura dos paratienses. Essa foto é muito interessante, ela faz lembrar essa frase do Lúcio Costa, que é um urbanista importante, que foi o urbanista que trouxe, um dos grandes arquitetos urbanistas que trouxeram a arquitetura moderna para o Brasil. Ele teve uma relação muito forte com Portugal, inclusive o inquérito da arquitetura portuguesa foi inspirada no trabalho que o Lúcio Costa e o Mário de Andrade fizeram no Brasil. Teve uma troca cultural de mão dupla muito importante. E quando o Lúcio Costa visitou Paraty nessa época, né, ele falou que Paraty era o lugar onde os caminhos da terra e os caminhos do mar se encontram e se entrosam, né? E essa foto mostra exatamente isso, o mercado de peixe, o porto, as canoas indígenas e todo esse caldo cultural que é muito importante para a gente entender o território de Paraty. Aqui uma expressão disso, né? Nesse mesmo mercado de peixe, uma foto mais de perto. E essa, fotos, a da esquerda de 1910 e a direita de 1920, que mostra como era Paraty nessa época, né? Realmente um pouco para ilustrar essa ideia de que Paraty estava vivendo de maneira muito próxima como se vivia no século XIX. Aqui a gente tem uma foto que é muito importante. Antes da construção da estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro pelo litoral, por Santos, essa estrada ela iria passar muito próxima aqui do centro histórico, como passou em todas as outras cidades. E aqui tem uma singularidade. Nesse momento, Paraty tinha uma massa crítica muito interessante de artistas e intelectuais que frequentavam a cidade e que conseguiram fazer uma movimentação no sentido de proteger Paraty. Eles já identificaram, pelo trabalho do Mário de Andrade e outros intelectuais brasileiros da Semana de Arte Moderna, né, que a gente vai comemorar os 100 anos no ano que vem, tinha uma massa crítica muito desenvolvida e eles conseguiram fazer com que a estrada que ia passar aqui praticamente em cima do centro histórico, ela fizesse essa grande curva que essa linha vermelha descreve, muito parecido até com a via principal de Brasília, né, que era uma coisa que estava se discutindo muito na época, para justamente se preservar a cidade histórica. E aqui tem um detalhe que é importante, que é o fato de que, nesse momento,
a ideia de patrimônio histórico era gerida de uma maneira muito centralizada no Brasil, né? O Instituto do Patrimônio Histórico tinha muito poder e conseguia implementar políticas públicas de preservação. Hoje nós estamos numa situação muito diferente, não existe mais essa articulação política, o país está, como todo mundo sabe, né, em frangalhos do ponto de vista institucional, e o que acontece? Cuidar daquilo que é mais valioso dos territórios passa a ser uma tarefa que a gente precisa inventar novos dispositivos para isso, né? E o trabalho que a gente está apresentando está nesse contexto. Ele sofre essas condições e ele se propõe a ser uma forma de pensar outras maneiras de se habitar os territórios de uso de troca, de convívio coletivos, com outras possibilidades e qualidades. Aqui a gente vê o que aconteceu, né? Essa foto aérea já é antiga, né? Já tem 20 anos, e a gente vê a explosão demográfica e de ocupação do território que aconteceu com a vinda do asfalto ali para próximo de Paraty. E a gente vê aqui o quadro, que é o quadro de todas as cidades brasileiras, né? Uma cidade visível ali no bairro histórico e todo o entorno que cresceu em volta, e uma cidade de periferia extremamente isolada, onde as políticas públicas não chegam, do lado esquerdo da cidade. Esse ponto sede da Casa Azul é onde a Flip construiu uma biblioteca comunitária, que nós vamos ver mais adiante. Mas esse bairro, a Mangueira e a Ilha das Cobras, né, à esquerda dessa linha, que tem um campo de pouso, um aeroporto, que funciona como uma espécie de muro entre essas duas cidades, a gente tem uma situação dessa forma, né, uma cidade informal, sem saneamento, e sem as políticas públicas. Então, é uma situação bastante crítica. E, ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, a gente tem essas condições fantásticas, né? Aqui a gente vê esse anfiteatro de Mata Atlântica, de floresta, como pano de fundo dessa cidadezinha preciosa do século XIX, né? Uma cidade do século XVII, que teve o ciclo do ouro no século XVIII, mas que ela ainda era muito informal, era uma cidade com ruas de terra, as ruas ainda não tinham o seu desenho definitivo. É no século XIX, já com a missão francesa que veio para o Brasil, que a gente teve essa urbanização e as novas construções que deram a cara da Paraty que a gente conhece hoje. Aqui, só para dar uma visão de como foi esse processo, né? Em 93, a gente fez um projeto de uma escola de saberes e fazeres ligados ao mar para o Amir Klink, que é um navegador que atravessou o Atlântico, escreveu um livro muito bonito, né? 100 dias entre o céu e o mar. E esse navegador nos contratou para fazer a Escola do Mar, e foi aí que a gente começou a fazer os primeiros diagnósticos, né? Em 94, a gente restaura o adro de uma igrejinha maravilhosa do século XVIII, no Paraty-Mirim, desenhada por engenheiros militares portugueses, assim, uma preciosidade. Em 97, a gente propõe já os projetos de recuperação do calçamento da cidade, a calçada da Patitiba. Entre 97 e 2003, a gente, até por uma grande convocação do próprio Instituto do Patrimônio Histórico, a gente pega todos esse diagnóstico que a gente estava fazendo e transforma numa dissertação de mestrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. E esse estudo e esse diagnóstico nos mostrou que o caminho de cuidar dos espaços de convívio de Paraty, que a gente chamava os espaços públicos da borda d'água de Paraty, eles não seriam viáveis com as instituições que a gente tinha no Brasil na época. Então, a gente propôs
uma forma heterodoxa de lidar com essa questão, que é catalisar um processo de uma forma de habitar diferente da cidade, né? E isso foi o que a semente da Flip, né? Em 2003 foi a primeira edição. Na sequência, a gente cria a biblioteca comunitária, que a gente mostrou naquele outro slide, o Plano Mar de Cultura, que é uma política pública para que Paraty se transforme numa cidade referência em turismo cultural, o sistema de cais integrados na cidade, integrando turismo, o cais de turismo e o cais de pesca, não separando moradores e visitantes da cidade, a calçada da Patitiba numa segunda fase, o projeto da requalificação da Praça da Matriz, o Museu do Território, a Biblioteca Parque, que é um programa do Estado do Rio de Janeiro, que infelizmente foi interrompido por problemas da própria realidade do governo do Estado do Rio de Janeiro, e isso, as questões básicas que eu acho que tem uma relação grande com o que a gente vai falar. O Plano Mar de Cultura, ele definiu 143 ações, algumas delas já foram implementadas para a cidade virar a cidade referência em turismo cultural. Esse processo foi feito de maneira participativa e a Flip foi secretaria executiva dessa política pública. Então, essa ideia de se fazer um diagnóstico integrado e as ações, a partir de um diagnóstico dos conhecimentos acumulados, né, de etnografia, de urbanismo, de todas as áreas do conhecimento, e um diagnóstico comunitário. Isso que é uma atividade que, em Portugal, está muito mais desenvolvida, no Brasil é uma prática ainda muito embrionária e que precisa muito ser desenvolvida. Aqui a gente tem um desdobramento, ano após ano, a gente propõe essa forma de moradores e visitantes ocuparem esse espaço público, e esse espaço público vai se transformando. Então, por exemplo, essa margem esquerda do Rio Perequiaçu era uma coisa totalmente disforme, com erosões, e esses processos vão se consolidando. Aqui a gente tem a requalificação da Praça da Matriz, onde foram feitas oficinas de carpintaria para a construção do mobiliário público, como esses bancos que a gente vê nesse lugar. Teve uma discussão extremamente interessante, porque essa praça ela é de 1910. Ela foi construída em 1910, na época em que Paraty estava isolada. E ela foi construída já com o uso do concreto, e era uma praça muito bonita, inspirada nos jardins, no passeio público da cidade do Rio de Janeiro. Só que ela foi desfigurada nos anos 80, imitando coisas históricas que eram muito precárias e muito ruins. Então a gente fez uma requalificação, trazendo os elementos originais históricos num trabalho muito próximo do Instituto do Patrimônio Histórico, né? Mas ao mesmo tempo criando essas calçadas largas adaptadas à cidade de hoje. Essa é um pouco, a gente falar um pouco dessa relação dessa praça com a festa. E como ano a ano, esses equipamentos, né? Ali no fundo, a gente vê o auditório da Matriz, onde tem as mesas, né? A Eliane, que vai falar logo na minha sequência, já foi autora convidada e participou de muitas flips, ela pode contar um pouco essa experiência do palco, né? Do auditório da Matriz de Paraty. E aqui à direita o auditório aberto, onde tem um telão, porque o público tem um interesse muito grande, então você vê todas as cadeiras aqui do auditório da praça, que é esse auditório aberto, onde pelo telão as pessoas acompanham as mesas. Algumas mesas são feitas nesse auditório também, presencial, e a gente vê essa expansão da própria escadaria da Praça da Matriz como um complemento de arquibancada para as pessoas seguirem essa experiência. Então, ano a ano, tem uma coisa muito interessante. Esses auditórios, eles vão fazer 20 anos no ano que vem.
E eles são uma arquitetura de temporalidade intermediária. Eles são temporários, eles são montados e desmontados, mas eles existem na memória das pessoas há 20 anos. Então, com isso, a gente trabalha um pouco essa ideia de cidade aberta, cidade fechada. Ele é um auditório que se transforma. Ele é um auditório que, ao mesmo tempo que é uma inscrição na cidade, ele é também uma forma da gente fazer uma leitura territorial e de observar como que as pessoas habitam essa cidade, né? Aqui a gente tem uma visão de cima, aqui no canto esquerdo é a Praça da Matriz, e a gente vê essa relação da cidade histórica com a Baía de Paraty. Aqui uma outra visão da arquibancada da praça, né, e desse momento de ocupação da cidade pela Flip. Essa difícil fricção, né, entre moradores e visitantes durante esse habitar catalisado e transformado pela literatura e pelas artes, né, pelo campo das artes e da literatura. Aqui a gente vê de novo o anfiteatro de Mata Atlântica, né? A presença da floresta na cidade e as instalações da Flip e o centro histórico. Esse é um exemplo de como é o palco da Matriz, né? Aqui a gente tem o crítico de arquitetura, que é o Paul Goldberger, né? Que inaugurou no New York Times a colocar a crítica de arquitetura no mesmo lugar que se fala sobre música, teatro, literatura, chamando atenção para essa dimensão da dimensão cultural e artística da arquitetura. No centro, o arquiteto Souto de Moura, um arquiteto Pritzker, português, vocês todos conhecem, né, da cidade do Porto, e o Miguel Ángel Gurria, que é uma figura muito querida da Flip, que está mediando essa mesa. Aqui a gente vê, né, esse processo, esse habitar. Por exemplo, aqui o Rio Perequiaçu, à direita a gente tem a Praça da Matriz, à esquerda tem o Areal do Pontal, né, onde a gente onde a gente mostrou ali as transformações na margem esquerda do Perequiaçu, mas aqui eu chamo a atenção para a volta dos barcos tradicionais que são construídos em Paraty para ocupar essas margens. Isso é um processo que foi também catalisado nesses anos da presença da Flip. Aqui a gente tem outros aspectos dessa ocupação da cidade e nesse momento eu vou falar um pouco do futuro, né, dessa Flip, onde é que a gente está se inspirando para esse momento da Flip, né? A gente, esse ano, tem uma coisa muito interessante, né? A gente tinha certeza que não fazia mais sentido pensar o mundo voltar a ser o que era, né? O mundo não pode mais ser... O velho normal, ele é impossível de voltar, e num certo sentido a gente acredita que ele não deva voltar, né? A gente tem que aprender com essa experiência a reconfigurar as coisas. Então essa Flip, ela tem a Flip nunca teve um conceito gerador, nunca teve um tema. A Flip era um processo que ao final dela a gente poderia ler qual que era o tema da Flip, né? Ela sempre foi um processo aberto. Agora, esse ano, a gente tomou a decisão de trazer um tema para a Flip, e o tema é a floresta. O tema é essa Mata Atlântica, né? Que os indígenas no Brasil chamam de Inhê-Herã. Esse tema é muito importante e eu convido a todos a entrar no site da Flip e ler esse manifesto, que é o conceito gerador da Flip. Tem muitos elementos ali que são elementos extremamente inspiradores. A floresta, ela é uma fonte de inspiração de como que a gente pode
se inspirar para a gente pensar novos sistemas abertos. Aqui mesmo em Paraty, ou mesmo em São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente vê que quando a gente para de agredir a floresta, ela tem um poder regenerativo absolutamente impressionante. Ela volta com muita força. E isso é porque a floresta é um sistema aberto baseado na colaboração. E a gente quer muito investigar a potência que pode ter a gente enxergar a floresta através das artes e da literatura. E a gente vê o quanto que as plantas e as florestas, né? Hoje a gente tem, por exemplo, cientistas como o Stefano Mancuso, ou mesmo escritores e lideranças indígenas como Ailton Krenak, Carlos Papá, que mostram para a gente esses caminhos de como em Eri, que em vez de Mata Atlântica, né, que é como nós, de língua portuguesa, chamamos a floresta, e que já tem na nossa própria concepção de palavra uma ideia de que a floresta é um recurso a ser explorado. Para os indígenas, não. A floresta é onde as almas se banham. É um lugar de inspiração, é um lugar de aprendizado. E, de fato, isso tem sido um laboratório extremamente rico para nós. E esse ano nós vamos também, teve uma inovação que em vez de um curador, a gente formou um coletivo curatorial de 5 pessoas. E a tradicional homenagem que a Flip faz para um autor, para ser conhecido, né, pelos brasileiros e fora do Brasil, esse ano vai ser uma homenagem também coletiva aos indígenas que eram mestres, sábios e que morreram com a pandemia, né? Numa cultura que é de transmissão oral. Hoje em dia nós temos ações interessantíssimas que eu vim a conhecer esse ano, de indígenas que já são PhD, que são escritores e que todo esse legado está sendo traduzido para a nossa tradição de linguagem escrita. Aqui eu termino com essa foto, mostrando um pouco essa relação, né, da Paraty, essa cidade histórica que cresceu muito, mas ainda é minúscula em função dessas grandes áreas de florestas que a circundam. E essa ideia de Paraty, da Flip, como um laboratório de investigação aberto à colaboração, à pluralidade de vidas e perspectivas, a gente se apropria, conhecer toda essa sabedoria que vem das plantas e da floresta, e esses ensinamentos valiosos que a gente espera compartilhar com o mundo. Então, com isso, eu termino essa apresentação e agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Muito obrigada pela sua apresentação. De seguida, teremos uma comunicação partilhada pela Suiane Macedo e Adalberto Reto Júnior. Eu começava por apresentar a Suiane, doutorada em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e mestre em História da Arte Portuguesa pela Universidade do Porto. Atualmente é responsável pela Curadoria e Gestão de Ações Culturais no SESC, Serviço Social do Comércio. Adalberto Reto Júnior, professor na Universidade Estadual Paulista, coordenador do curso internacional de especialização Lato Senso em Planejamento Urbano e Políticas Públicas, Urbanismo, Paisagem e Território. Possui pós-doutorado no Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza, doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. A sua comunicação, portanto, como eu disse, vai ser partilhada, a vossa comunicação, aliás, e tem por tema itinerários modernos paulistas, o turismo no rastro da interiorização da arquitetura moderna. Portanto, trata-se de uma série de rotas que foram criadas em 2019, parece que perdemos alguém.
Não sei, vou continuar. Uma parceria entre a Universidade Estadual de São Paulo e o SES, que viabilizou a realização, a título de projeto piloto, do passeio ilustrado, guiado por um conjunto de cartões postais ilustrados pela arquiteta e urbanista Maria Helena Carvalho, rigitano, com essa temática, que percorreu 6 importantes exemplos de arquitetura modernista da cidade de Bauru. Passava então a palavra, não sei se estarão no ar, se houve algum problema de rede. Suiane? Ivone, você me escuta? Sim. Perfeito. Bom, posso prosseguir então? Começo eu com essa apresentação. Então, aproveito inicialmente para agradecer em meu nome e em nome do Adalberto o convite que foi feito pelo Rui Maia, pela organização do Ruralúria e esse consórcio, enfim, de instituições. É um prazer estar aqui, a gente ficou muito feliz com esse convite. Eu acho que inicialmente, o ponto de partida para essa conversa é pensar um pouco, inclusive, o processo de elaboração de todo esse processo que foi feito ao longo, né, desses últimos anos, junto com o Adalberto. A gente, inclusive, remodelou um pouco o nosso título, pensando um pouco na dinâmica, então eu vou tomar a liberdade de apresentar para vocês um título um pouco diferente, inclusive já como um mote para a gente iniciar, então, talvez esse primeiro passo nessa reflexão que a gente está propondo. Então, a gente atualizou esse título nas nossas conversas, ficou Itinerários Históricos Paulistas, o Turismo e o Processo da Modernização do Interior. Eu acho que chegar nesse título demarca bastante um processo importante do nosso entendimento, da nossa análise que a gente foi fazendo, né, desse processo, justamente porque para a gente havia 2 temporalidades que estavam em jogo nesse percurso proposto através dos cartões postais, que era entender não só os edifícios, né, as construções edificadas nessa cidade em específico, mas entender um processo. Então, entender a ocupação do território como um processo e o próprio turismo como algum tipo de processualidade que consiga olhar para esse território que também está em movimento, também está e se atualiza pela própria atividade turística. Então, entender que a ocupação do território e esse processo de modernização, ele se dá ao longo de um período, e a própria atividade turística ela vai, de alguma maneira, ao encontro desse movimento, criando um outro movimento. Que aqui eu vou apontar algo que talvez se aproxime de uma lógica de rotas, enfim, um conjunto de rotas que também, de alguma maneira, vai percorrendo e vai seguindo um percurso. Assim como o Mauro, a gente optou por começar justamente com uma localização geográfica. Inclusive, Paraty foi uma das cidades que a gente decidiu destacar brevemente nesse mapa, pensando um pouco, talvez, que a gente tem exatamente características opostas da cidade da qual o Mauro nos falou tão lindamente agora, que é uma cidade que tem um histórico e uma trajetória de um turismo bastante intenso, que vem se intensificando, provavelmente, se a gente for pegar os números nesses últimos 20 anos. Eu acho que esse processo dessa saída, de um certo isolamento da cidade, vem muito marcado pelo universo do turismo, e é um pouco nessa perspectiva que é a minha contribuição aqui hoje. Então, marcar um pouco esse outro território, esse outro lugar, o que a gente está chamando de interior. Eu acho que o Brasil tem características territoriais, de dimensão, de desenvolvimento histórico, cultural, político, bastante distintos, talvez, das cidades europeias. Então, entender o que é esse interior é uma marca bastante importante para a gente. Então, Bauru é essa cidade que está a cerca de 350 quilômetros de São Paulo, a capital, bastante distante de várias outras cidades que são referências turísticas no país. Então, eu marquei o Pantanal, marcamos Brasília, Ouro Preto, Rio de Janeiro, Paraty, Florianópolis. Isso para pegar distâncias que ainda se consideram percursos, do ponto de vista turístico, viáveis de serem feitos por vias rodoviárias. Então, a gente nem incluiu as cidades muito conhecidas do Nordeste, do Norte, como Manaus, pensando um pouco ainda nessa dinâmica. Então, pensando nesse raio de cidades, Bauru quase seria uma cidade, do ponto de vista turístico, isolada, no sentido que a gente, num entorno mais próximo, que a gente considera uma média de 100, 200 quilômetros, que seriam, inclusive, passíveis de serem percursos curtos, né, de ida e volta,
São poucas as cidades turísticas, de fato, e são cidades de menos peso na própria dinâmica econômica também do turismo. Então, tanto Barra Bonita como Botucatu, que seriam as nossas cidades mais próximas, são cidades turísticas, mas não têm o peso dessas outras cidades que a gente foi elencando. Então, acho que aqui é um pouco que entra o nosso princípio de reflexão, pensando, então, como desenvolver uma atividade turística nesse cenário, quais são as potencialidades, quais são os desafios e quais são as questões, de fato, para que haja uma lógica desse percurso dentro desse território. E aí acho que cabe uma anotação importante dentro da instituição da qual eu faço parte. Enfim, acho que para um público não familiarizado com o que é o SESC, é uma instituição bastante conhecida no Brasil, mas fora daqui ele tem uma característica bastante peculiar, que eu acho que é bastante importante a gente ressaltar, por ser uma instituição, primeiro, que tem já bastante antiga, a gente completa na próxima semana 75 anos de existência, somos um serviço social do comércio, então ligado de fato a um público prioritário, vamos dizer assim, que são os funcionários do comércio. Ele surge como numa lógica de um serviço de assistência, mas voltado para um conjunto de programas, como a gente costuma chamar, que são esses campos de atuação. Então, o SESC ele atua na área da educação, na área da assistência, propriamente dita, da cultura, da saúde e do lazer. O turismo ele vai aparecer dentro do SESC como uma atividade dentro do campo do lazer. Em alguns contextos a gente tem turismo receptivo, ou seja, temos instituições de hospedagem, mas em Bauru não é o caso. Então em Bauru a gente trabalha sobretudo com um turismo emissivo. E aí dentro dessa perspectiva, acho que é bastante importante ressaltar isso, tem se construído ao longo dos anos, desse tempo em que o turismo existe dentro da instituição, são mais de 70 anos, um conjunto de pensamentos sobre a atividade turística, inclusive sobre o impacto da atividade turística, tanto no sentido positivo, no aporte de renda, desenvolvimento econômico, social e cultural dos locais onde o turismo acontece, mas também considerando os impactos negativos, enfim, toda vez que a gente pensa em questões de sustentabilidade, essas questões que se colocam, que são as questões do turismo massivo, que os casos europeus são bastante significativos, sobretudo naquilo que diz respeito à dificuldade da convivência, do convívio em lugares muito turísticos entre visitantes e visitados. Existem casos espanhóis bastante significativos, como Barcelona, mas mesmo em cidades brasileiras a gente já verifica, enfim, essa dificuldade dessa gestão dessa convivência. Então, nesse percurso, o SESC vem desenvolvendo, não sozinho, mas um pensamento que acompanha o que a gente no turismo chama de turismo social, que tem, então, como preocupação e como preceito pensar o acesso ao turismo. Acho que essa talvez é uma das principais características que corresponde a uma vocação institucional, que é tornar acessível a atividade turística de forma mais equitativa para a população, e aí, em especial, um público ligado ao nosso fazer, que são os comerciários, os trabalhadores do comércio, bens, turismos e serviços, mas também pensar a dinâmica do turismo como uma atividade completa e complexa, que envolve a relação entre visitante e visitados, que eu já mencionei, e o desenvolvimento econômico, e, sobretudo, uma lógica do desenvolvimento econômico que contribua para a valorização social, para a formação das pessoas, para a qualificação profissional e, sobretudo, para que a gente não transforme a atividade turística numa atividade massiva ou massificada, em que a própria fruição do turista e as relações que ele estabelece com esse território são muito pouco desenvolvidas as suas potencialidades culturais. Nesse contexto, o SESC no Estado de São Paulo é uma instituição nacional, mas ela tem suas direções regionalizadas. Então, o SESC no Estado de São Paulo, o regional do Estado de São Paulo, ele atua em 42 unidades, 22 cidades, entre elas, então, Bauru.
E no ano de 2018, no âmbito de uma certa celebração, de uma efeméride, dos 70 anos do turismo social no SESC, a gente realizou, enquanto instituição, para celebrar um conjunto de cartões postais. E a opção do SESC Bauru, então, foi fazer esse convite ao Adalberto, a partir de uma pesquisa que ele vem desenvolvendo e que ele vai contar depois com mais calma quando ele começar a fazer a apresentação dele, mas que é um projeto que ele vem desenvolvendo já há muitos anos, que se debruça, então, sobre esse território específico de Bauru, que é um território até então não muito conhecido e não muito explorado do seu ponto de vista turístico. Então, os cartões postais que foram criados, eles foram criados por uma também arquiteta, que trabalhou bastante tempo, inclusive nos serviços públicos ligados à prefeitura da cidade, conhece bastante o município e suas questões, inclusive processos ligados ao tombamento de algum desses edifícios. E aí a junção são duas dinâmicas que acontecem, a criação dos cartões postais, que são esses conjuntos que vocês podem ver aqui no canto esquerdo, eu vou mostrar depois mais em detalhes as imagens, e um passeio, que foi um passeio mediado pelo próprio professor Adalberto, como especialista, que acompanhou então o deslocamento e foi fazendo as contribuições, enfim, sobre a trajetória histórica dessa cidade e desse conjunto de construções, mas, sobretudo, olhando, então, para esse processo, para essa processualidade das dinâmicas que vai fazer, que vai justificar, de alguma maneira, na malha urbana, o aparecimento desses edifícios. Os cartões postais, então, eles se conformam como uma espécie de kit, tem uma premissa de que as pessoas poderiam participar desse passeio, mas também de que ele servisse depois como um princípio, talvez uma isca de uma possibilidade de um passeio autônomo. Então, ele oferece um mapa aos participantes. Eu aqui destaquei no mapa os edifícios que foram, de fato, representados nos postais, mas o mapa ele pega um trecho maior da grelha da cidade, e eles têm um olhar que, por um lado, pode permitir essa divagação autônoma, no sentido de que as pessoas pudessem refazer esse percurso, ainda que talvez carecesse de um conjunto de informações que, enfim, a mediação do Adalberto poderia trazer. E ao longo do passeio, os participantes também usam esse material, enfim, a intenção dele é que ele funcione como uma espécie de material de mediação. Isso é bastante importante, a gente vai deixar vocês bastante curiosos, talvez, pela dinâmica do estado atual desses edifícios. A gente acabou optando por não trazer fotos atuais, mas mostrá-los a partir do percurso que a Maria Helena nos propôs, porque muitos desses edifícios tiveram algumas modificações ou estão em estado de conservação que não são talvez os mais adequados, não foram restaurados ou ainda estão em alguns processos políticos. Lembrando que o SESC é uma instituição privada e que atuou em parceria então, com a Unesp, a gente não tem nenhum vínculo específico com as dinâmicas das políticas públicas da cidade nesse percurso. Então, a gente achou também que não caberia avançar muito nessas discussões sobre, inclusive, os usos desses edifícios atuais, em que, inclusive, estão em processos também de modificação. Mas esses postais, eles estão, como material de mediação durante o passeio, eles provocam um pouco os observadores no sentido de contemplar algumas diferenças, algumas coisas que não se vê, algumas coisas que talvez quase um anacronismo, ou seja, aquilo que se veria, e uma ambientação também que aponta para um universo um pouco mais lírico, mais poético, de forma que, com a mediação, a gente consiga compreender também e pensar o percurso arquitetônico por outros meios. Lembrando que são passeios que, se por um lado eles vêm de uma pesquisa acadêmica, a ideia é que eles sejam aqui acessíveis a um público interessado, não necessariamente conhecedor dos movimentos arquitetônicos em sua especificidade, como arquitetos e urbanistas, mas, enfim, um público de todas as idades e não necessariamente especializado. Então, nesse conjunto, a gente destacou, então, as 3 estações ferroviárias. A estação ferroviária Sorocabana foi a primeira, a Paulista, que é essa que eu mostro para vocês agora, e a estação ferroviária Noroeste.
Eu deixarei o Adalberto, então, depois contextualizar para vocês esses edifícios no seu contexto. O Automóvel Clube, que também é um edifício bastante significativo na cidade, a Prefeitura da cidade e, por fim, o próprio SESC, que é também um prédio, historicamente está mais distante dos primeiros que eu mostrei, mas que também tem, do ponto de vista do seu funcionamento na cidade, sobretudo da sua construção, né, sua parte arquitetônica, bastante significativo. Então, o percurso contemplava essa trajetória e, enfim, eu deixo o Adalberto me complementar. Boa tarde a todos e todas. Obrigado ao convite e a Suiane, que me chamou para colaborar. Eu devo dizer que fiquei muito contente com essa parceria, uma vez que o SESC tem uma importância muito grande no Brasil e, por sua vez, uma universidade pública poderia estar realizando um trabalho de relevo. A pergunta que se coloca foi a pergunta que, quando eu cheguei em Portugal, em Évora, como professor visitante do Erasmus Mundus da Sorbonne, me perguntaram por que Bauru e como ter o Bauru como um elemento importante dentro de um processo de valorização de patrimônio industrial. Nesse sentido, uma das questões centrais que se coloca Bauru, num primeiro momento, ele, a partir do avanço do sistema ferroviário, que que, de certa forma, levou o processo de urbanização de 65% do estado de São Paulo, a partir de 4 linhas ferroviárias, Bauru se tornou o coração, tendo essas estações ferroviárias num pátio, numa área central, tombado pelo Conselho de Patrimônio Estadual e, portanto, dentro de um projeto mais amplo de articulação econômica entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Quando eu apresentei isso em Évora e também em Paris, claramente ficou colocado como essa peça entra dentro de um processo maior da Revolução Industrial, mesmo em territórios mais distantes. Portanto, nós, a partir do convite do SESC, nós isolamos 3 momentos possíveis que poderiam estar elucidando, primeiro, o aprendizado, estimulando a cidade como uma sala de aula, que são percursos que eu já faço com meus alunos de arquitetura e urbanismo, e que, a partir do SESC, nós começamos a fazê-lo com outro público e que depois nós estamos negociando para que vire um percurso com as secretarias de educação, etc. Ele tem uma base, um lastro de pesquisa financiado pelo órgão estadual chamado FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa, no qual nós fizemos um grande levantamento desses 65% do estado de São Paulo e seu processo de urbanização. Logo, o primeiro desses momentos eu chamaria o conhecimento e a construção do território moderno, o segundo momento, o rodoviarismo, e o terceiro momento em que a falência do sistema ferroviário colocou as estações ferroviárias como uma paisagem dentro da cidade, a ser patrimonializada. Tá? Eu vou passar rapidamente, mostrando algumas imagens. Eu gostaria de passar a próxima. Isto é, do lado direito nós temos o tombamento desse pátio ferroviário de grandes dimensões, no qual existem 3 estações ferroviárias que estão no cartão postal, isto é, a Alta Paulista, a Sorocabana e a Noroeste do Brasil. A Noroeste do Brasil, claramente, ela se coloca dentro de um processo econômico de articulação com Atlântico-Pacífico, com a ferrovia transcontinental que liga Santos a Arica, no Chile. E, portanto, esse pátio ganha uma importância muito grande como patrimônio de mobilidade. E para contar a história dessas cidades, é importante mostrar o quanto esse patrimônio está desvalorizado, apesar de tombado, ele está em colapso e, portanto, o projeto vem no sentido de valorizar, inclusive, essas permanências que ainda existem e de pensar o projeto dentro da cidade contemporânea como algo como o território proativo dentro de um projeto da própria cidade.
Pode passar o próximo? Obviamente, esse projeto financiado pela FAPESP, ela nos fez viajar para o exterior e encontrar peças como essa que mostram o quanto esse processo de Bauru ele faz parte de um complexo muito maior, de uma ferrovia que queria desmontar fronteiras e que poderia se articular todo o continente ibero-afro-americano com 5 dias de ferrovia e mais 3 de navegação, e isso foi muito importante para nós mostrarmos a dimensão geopolítica desse pátio ferroviário, né? E não só dele, mas também das ferrovias que estão dentro desse sistema. Pode passar o próximo? Como Bauru, que deixa alguns resquícios desse momento, obviamente são obras que elas estão com datação que entram desde o início do século XX até meados da década de 50, no qual esse processo vem entre peças ecléticas até um art déco, como a própria estação ferroviária, e o modernismo, representado pela prefeitura. Então, em Bauru, nós temos uma série desses edifícios que poderiam estar mostrando essas 3 temporalidades com 3 escalas analíticas diferenciadas. O próximo. Assim como Campo Grande, isto é um sistema que avança e ele vai criando rastros de modernização, como Campo Grande, para oeste, sempre para oeste, e o próximo, Corumbá, e depois, então, a sequência disso chegando até no Chile. Pode passar o próximo? É engraçado que, para nós entendermos esse deslizamento temporal, nós temos que entender que o desmonte da ferrovia foi gradual e, portanto, entre o desmonte da ferrovia e a afirmação do rodoviarismo, que vem mais nos anos 50, você tem pontos de transformação da cidade e uma circulação de homens, de ideias e de modelos arquitetônicos que vão se disseminando. Pode... O próximo... Portanto, os dois, do lado esquerdo, nós temos a estrutura ferroviária e do lado direito a estrutura rodoviária, que vai pouco a pouco sendo substituída, que vai pouco a pouco substituindo, que remonta a mesma estrutura ferroviária, mas que cria articulações perpendiculares, possibilitando um território mais orgânico. Pode passar o próximo? E o último momento, que seria justamente quando essas estações, a partir dos anos 80, entram em desuso e muitas delas são peças dentro da cidade a serem patrimonializadas. Obviamente, a cidade chegou e aquilo que fora a porta da cidade, porque a ferrovia no estado de São Paulo, ela fundou cidades, ela fez morrer em cidades, né? E também criou uma reestruturação em algumas cidades. Nós temos toda essa nuance desse processo no interior do estado de São Paulo, que pela avaliação do professor Adrian Gorelick, um arquiteto argentino, esse processo das franjas pioneiras, pela primeira vez estudada pelo francês Pierre Monbeg, ele leva a um processo que daria na afirmação de Brasília e na própria consolidação dessa estrutura interior de viabilidade. Pode passar? Nesse sentido, a linha do trem, assim como a rodovia, ela deu possibilidades de grandes arquitetos que trabalhavam na capital viessem para o interior e produzissem obras as mais variadas possíveis. Nós temos, então, um percurso que eu sigo com os alunos, que seriam dos arquitetos, que, de certa forma, você poderia, na cidade, aí no caso de Bauru e Jaú,
ter dois momentos importantes do que a gente chamaria da arquitetura. Um é o arquiteto João Cacciola, que trabalha em São Paulo, o escritório dele é no prédio do IAB. Entretanto, a família dele é daqui, ele tem uma produção muito grande aqui. Não só esse prédio, o Automóvel Clube, como também a FOB, a Faculdade de Odontologia da USP, é projeto dele. O próximo, no fundo, nós temos a dimensão dessa obra e também nós temos um português formado no Porto, que chama Fernando Pinho, que vem e é um dos arquitetos que mais constrói na cidade, não só o desenho do bairro, do edifício vertical, da casa, da mansão, da grande casa, a pequena casa de 70 metros, como igrejas, etc., fazendo claramente uma alusão àquilo que os italianos chamam da construção do cucchiaio alla città, da colher até a cidade. Ele, inclusive, desenha móveis, etc. e tal. Talvez o montante de obra desse arquiteto seja muito relevante para qualquer momento de reflexão sobre a cidade moderna na sua totalidade. O próximo. Também o Ícaro de Castro Melo, que fez esse ginásio de esporte, que se parece muito com o ginásio do Pierluigi Nervi, do italiano, e a Prefeitura Municipal do Zenon Lotufo, que é um prédio importantíssimo do ponto de vista da arquitetura moderna, com pilotis, com espaço contínuo, transparência e todos os princípios da arquitetura moderna. Passando. E, por outro lado, enquanto nós temos em Bauru uma presença de uma arquitetura racionalista muito forte, nós temos também o Artigas, o Vila Nova Artigas, fundador da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, se contrapondo com uma arquitetura de vanguarda, com uma obra em Jaú, numa cidade muito próxima daqui, de grande relevo. Essa foto é a foto da rodoviária de Jaú, moldada em loco, e além dessa obra, nós temos aqui no mapa o número de edifícios que ele construiu, não todos estão em pé, mas tem um conjunto horizontal de casas horizontais para a população de baixa renda, que é um dos únicos produzidos por ele e que se encontra ainda integralmente em Jaú. Pode passar? Aí eu passo novamente para a Suiane para dar um fechamento e mostrando como o interior de São Paulo tem esses elementos importantes para se discutir dentro de um território mais amplo, com percursos de paisagens históricas que se ligam a partir dessa entrada do binômio café-ferrovia. Muito obrigado. Acho que só a título de conclusão, enfim, fazendo um pouco a guisa, né, de pensar um pouco a atividade turística, esse percurso que funcionou a partir dos cartões postais, eu acho que na fala do Adalberto fica bastante claro que ele é uma parcela daquilo que pode ser visitado, ele é um dos trajetos possíveis e que nos remete, então, enquanto uma certa malha de outras possíveis rotas que estariam ligando, na verdade, não só Bauru, mas a um conjunto de outros municípios. A gente citou mais detidamente Jaú, considerando o fato de ter, de fato, um grande patrimônio edificado por um único arquiteto, enfim, de bastante relevo, apesar de saber que alguns edifícios já não estão de pé, mas que, do ponto de vista turístico, inclusive, isso também é bastante interessante, na medida em que, às vezes, você compreender essa malha urbana, inclusive compreendendo aquilo que foi modificado, é bastante significativo. Então, a gente trouxe alguns exemplos, eu trouxe alguns de outras cidades, numa ideia de que, num raio mais ou menos de 200 quilômetros, na verdade, mais próximo de 150 quilômetros, a gente conseguiria percorrer e criar diversos roteiros e rotas que se intercalassem nesse território,
cruzando tanto os estilos arquitetônicos quanto projetos específicos de alguns arquitetos, mas, sobretudo, esse processo de interiorização e como que isso se deu, que poderia permitir circulação de pessoas nesse território, inclusive considerando algumas questões. Normalmente, a definição de turismo é aquilo que pressupõe pernoite. Essas cidades, muitas das vezes, não são cidades em que você tem um pernoite propriamente turístico, mas que poderiam passar a ter se elas estivessem arranjadas em redes de rotas turísticas, em que você pudesse percorrer uma sequência delas, pernoitando em algumas delas, ou mesmo para além disso, considerando a própria lógica do turismo social, que muitas das vezes não vai só considerar a questão do pernoite, mas também a questão dos próprios visitantes e os moradores serem visitantes, tanto do seu território mais imediato, a cidade onde vivem, mas do entorno de onde vivem, de que não necessariamente a atividade turística está a 500 quilômetros de uma estrada em que você vai encontrar a praia ou aquilo que já é a atividade turística mais comum, mais esperada, mas que você pode encontrá-la em territórios mais próximos e, sobretudo, em atividades culturalmente diferenciadas e que não necessariamente partem dos pressupostos do que são os cânones, né, do turismo, a praia, enfim, equipamentos culturais, museológicos e afins. Com isso eu encerro, só tenho a agradecer. Uma boa tarde. Obrigada a ambos pela comunicação e agora eu vou apresentar a última conferencista deste belo painel transatlântico, que é Eliane Robert Moraes, professora de Literatura Brasileira na Universidade de São Paulo, que na última década atuou como professora visitante em várias universidades europeias. Dentre as suas publicações destacamos os diversos ensaios sobre o imaginário erótico nas artes e na literatura. Hoje apresenta-se com o título da sua comunicação Mário de Andrade, Turista Aprendiz, que tem por base um conjunto de textos que compõem o seu diário de viajante numa excursão que empreendeu pela Amazónia no ano de 1927. Passo-lhe então a palavra. Boa tarde a todos. Bom, quero antes de tudo agradecer, é uma alegria estar aqui nessa conversa. Eu acho que eu estou assim, uma pessoa um pouco estranho no ninho, mas vamos ver, né? Acho que eu vou assim, diferentemente dos 3 palestrantes anteriores que abordaram realmente essa questão do turismo rural. Eu vou dar subsídios muito vagos para quem está estudando ou pensando no assunto, mas é o que me cabe como professora de literatura. Eu quero agradecer muito o convite ao Rui Maia, a todos os organizadores deste evento, que tem esse nome tão incrível, Ruralur, né? Quer dizer, que junta línguas, junta referências diversas. Eu adorei essa palavra, uma palavra híbrida, que já convida a diversidade. Eu acho que o propósito também desse tipo de turismo é isso. E fico muito feliz de estar aqui na mesa, ao lado do Mauro Munhoz, que é um amigo de Flip, né? Com muita alegria, e também da Suiane e do Adalberto, que também mencionam uma instituição que me é muito cara, que é o SESC, onde também, que eu costumo frequentar também como frequentadora, mas palestrante. Então, essas pessoas que estão conversando comigo representam assim, o Brasil que a gente quer, que a gente gosta, e hoje eu acho tão importante a gente poder estar junto aqui no momento de alegria. Então, assim, até pensei o seguinte, que a ocasião de falar aqui, ela me faz relembrar de imediato
duas estadas minhas em experiências, na verdade, experiências que me são muito gratas, de uma espécie de turismo literário rural também. E é interessante que esse evento está reunindo algumas experiências minhas. Uma delas é exatamente em Vila do Conde, que no ano de 2017, também a convite do Rui Maia, eu participei de um congresso internacional dos 90 anos da revista Presença, né? Da Folha de Arte e Crítica, muito dedicada a analisar a obra do Júlio, na obra plástica do Júlio e do poeta, né? Saul Dias, que são a mesma pessoa. Então, foi uma experiência extraordinária para mim. E, junto com isso, né, assim, absolutamente ao lado, me vem a Flip, da qual, como disse o Mauro, eu tive a alegria de participar várias vezes, mas eu me lembro em particular da Flip de 2015, em que Mário de Andrade foi o autor homenageado, e que eu tive assim, imensa alegria que, a convite do Mauro e do curador daquele ano, que era o Paulo Werneck, participar de mais de uma mesa, inclusive a mesa de abertura sobre o Mário de Andrade. Então, estou me vendo hoje de volta à Vila do Conde, mas para falar de Mário de Andrade. E é uma ocasião excepcional para mim, porque está me reunindo esses dois eventos, né, nos quais eu tive assim, uma experiência muito rica, né, de aquisição, mas de troca de conhecimento, num ambiente, nas duas vezes, muito distinto dos sisudos colóquios universitários. Então, tanto Vila do Conde quanto Paraty, para mim, quer dizer, dar palestra nesses lugares que são lindos e que a gente pôde circular muito pelas viagens. Então, é um evento intelectual, mas um passeio também, tudo junto, como sempre foi Paraty para mim. Estou muito contente de repente, estar aqui, como eu disse, um pouco estranho, fora do ninho, mas entendendo isso como uma perspectiva muito rica para a gente poder realmente desenvolver, né? E, em particular, para vir falar aqui do Mário de Andrade, né, que é uma figura muito central nessa discussão para a gente no Brasil, né? Então, já vou entrar um pouco aqui no Mário de Andrade e dizendo para vocês que eu vou trabalhar então com esse muito rapidamente com esse diário de bordo dele, intitulado O Turista Aprendiz, que aponta tanto para a geografia como para a desgeografia, porque o Mário inventa essa palavra também tão rica para a gente, que é o verbo também, desgeografizar. O Mário inventa isso, e eu vou falar mais disso até do que da própria geografia. Então, eu vou fazer uma brevíssima aqui lembrança apresentativa do autor, porque, obviamente, não estou aqui numa plateia de estudiosos de literatura, né? Mário de Andrade nasceu em 1893 e morreu em 1945. Foi poeta, romancista, musicólogo, etnógrafo, crítico, historiador da arte, entre outras atividades, né? Quer dizer, era um homem assim que se interessava por muita coisa. Ele foi o grande fundador do modernismo brasileiro, ao lado do Oswald de Andrade, um movimento que entre nós ganhou expressão a partir da chamada Semana de 1922, e a gente, o ano que vem, está comemorando, né, os 100 anos dessa semana. A posição de proa do Mário de Andrade na literatura brasileira faz dele uma figura-chave
no nosso patrimônio literário e também cultural, não só como autor, o autor extraordinário que ele foi, mas também como pesquisador, né? Mas essa importância não se resume à sua obra, estrito sensu, né? Porque Mário foi um descobridor, um pensador desse patrimônio cultural brasileiro, além de ter sido um grande formulador da sua preservação. E não é por outra razão que ele comparece aqui, embora eu não vá falar exatamente disso, mas assim, o papel do Mário de Andrade diante do patrimônio literário e cultural do Brasil, assim, abre muitas portas, né? Ele foi considerado um dos principais intérpretes do país e um dos maiores estudiosos das culturas populares também do Brasil. E é incrível como o Mário continua sendo um celeiro inesgotável para a gente. O livro Turista Aprendiz é um diário de uma viagem que ele faz, bastante novo ainda, pela Amazônia. Aliás, não só pela Amazônia, mas eu vou abordar só a da Amazônia. É um diário de viagem que ele faz pela Amazônia no ano de 1927. E logo na sequência ele vai fazer uma outra viagem grande, muito interessante, pelo Nordeste do país também. Mas aqui a gente vai ficar só com a viagem da Amazônia, que foi um momento chave para ele consolidar a sua preocupação como autor, mas também para o modernismo brasileiro de uma forma geral, não é? Para consolidar o estudo, as interrogações sobre a complexa temática da identidade nacional, que pulsava muito forte no país naquele momento e reverberou até muito tempo por aqui, né? E isso vai ser expresso em livros muito importantes que ele publicou depois dessa viagem, entre os quais se destaca sobremaneira o livro Macunaíma, que é um romance de 1928, e que é considerada a obra-prima do Mário e é também considerado um dos livros mais importantes da nossa literatura brasileira. Nesses livros, em boa parte da sua obra, as referências da Amazônia elas são centrais e, por isso mesmo, hoje, para nós, elas são incontornáveis. Elas são incontornáveis neste momento atual em que as ameaças à floresta amazônica vêm ganhando uma assustadora realidade, né? Como o projeto de desmatamento que está sendo promovido não só por toda uma ala da nossa economia, que a gente chama de agronegócio, por parte dessa ala, obviamente, né? E também pelo governo atual, pelo governo Bolsonaro, que destrói, que vem destruindo a largos passos o patrimônio vegetal, animal e cultural do país. Nunca é demais insistir, não é, sobre os irreparáveis danos às populações ribeirinhas e indígenas. O Mauro já mencionou isso, não é? Quer dizer, a gente ter uma flip importante, não é, Mauro? Mas muito triste também, não é? Em que está se homenageando um número imenso de indígenas mortos, né? Quer dizer, é uma tristeza isso para todos nós, né? E populações que correm grave risco de extinção, né? E tudo isso repercute enormemente no país, no continente sul-americano e numa escala planetária, como nós sabemos, né? Então, revisitar hoje esse texto do Mário de Andrade, o Turista Aprendiz, ele ganha uma outra dimensão mesmo para nós, e eu entendo que a Flip, de certa forma, está fazendo isso, e, enfim, eu também particularmente vou fazer curadoria de uma exposição sobre Mário de Andrade. Isso vai estar no centro e no centro de muita coisa que deve acontecer na cultura do país como forma de resistência, né?
Então, é interessante a gente pensar que esse relato de viagem, ele é uma peça-chave da longa meditação que o Mário de Andrade vai fazer sobre a ideia de uma civilização tropical, né? E esse relato é composto por um conjunto de textos que expõem uma descoberta do país, uma descoberta intelectual e também sentimental do Brasil. Descoberta que se revelava central não só no projeto modernista, mas igualmente naquilo que a estudiosa Telê Ancona Lopes, que é uma grande estudiosa do Mário Andrade, ela chamou muito propriamente de utopia amazônica do Mário de Andrade, né? Quer dizer, pulsa na obra toda do autor algo que é uma utopia amazônica. Agora, essa utopia amazônica, ela tem uma particularidade, né? Porque ela tem um lado etnográfico e ela tem um lado de fantasia também. E, na verdade, essa obra do Mário, como várias outras, tenta comunicar a etnografia, esse dado real, com a fantasia. E daí a ideia de uma geografia e de uma desgeografia. Há uma viagem que se passa fora, mas há uma viagem que se passa também dentro do autor, né? A viagem, não é, de fora, ela se realiza ao longo de 3 meses, de maio a agosto de 1927, na maior parte de barco, ou talvez na sua parte mais interessante, mais importante, é uma viagem de barco. Esses barcos se chamam vaticanos, eu acho muito interessante também isso, né? Sendo que o cerne da viagem que o Mário vai empreender, ele compreende uma grande extensão pelo rio Amazonas, que avança até o Peru, e depois a subida do rio Madeira, saindo ali da fronteira do Brasil com a Bolívia, indo até a ilha de Marajó. Então, esse é o coração da viagem, né? O Mário viaja, é estranha a viagem, porque ele achava no início, quando começaram a pensar na viagem, que vários amigos iam aderir, e na hora de sair de partida, ele se vê viajando com uma grande amiga dele, né, que é a dona Olívia Guedes Penteado, que é uma dama da aristocracia cafeeira, e que é muito amiga dele, e com 2 jovenzinhas, né? Dona Olívia leva uma sobrinha e leva também a filha da nossa grande pintora modernista, a filha da Tarsila do Amaral. Então, ele é o único homem nesse pequeníssimo grupo e que ele fica assim um pouco sem saber o que ia fazer, não é? Ao lado desta senhora aristocrata e dessas 2 jovenzinhas. Isso também já implica uma certa pulsação da viagem, né? O restante das viagens, das pessoas com quem ele vai viajar, elas variam muito de trecho em trecho, porque você tem esse barco que ele vai parando, tem gente que vai subindo, tem gente que vai descendo, e ele vai encontrando com gente muito variada. E desde os próprios ribeirinhos que estão ali tomando, né, o Vaticano, como indígenas que aparecem ali, mas também missionários, comerciantes, alguns comerciantes que são comerciantes estrangeiros, fazendeiros locais. Então tem uma variedade, tem uma espécie assim de desfile, né, de tipos e de classes sociais, de figuras, de seres humanos muito variado, né? Com os quais ele vai ter maior ou menor proximidade também. Além disso, nas paradas que os barcos vão fazendo, ele vai tendo contato com paisagens e culturas, manifestações culturais, né, e com as populações locais. Ora, né, em alguns momentos nas grandes capitais, que são Belém e Manaus, mas no mais das vezes em pequenas cidades, né, que lembram um pouco as aldeias portuguesas, né, lugares pequenininhos, né,
Mas em todos esses lugares ele vai ser recebido assim de uma forma um pouco oficial, e a coisa do escritor de São Paulo que está visitando a Amazônia e tal. E essa situação também o desagrada muito, né? Porque ele está ali num lado assim muito solto para olhar e para pensar o que está em volta dele, e de repente aparecem assim umas situações muito oficiais, né? Que não o agradam tanto. Então, um pouco, num resumo até grosseiro, a viagem que ele faz é essa. Agora, tem uma outra viagem acontecendo dentro dele, que é justamente a viagem desgeográfica, porque ela se alimenta daquilo que ele está vendo, que ele está tendo contato, mas ela é uma viagem que ela, por vezes, suspende aquela geografia imediata e, mais do que tudo, ela mistura muita coisa. Ela vai misturar muita coisa que já está na cabeça do Mário, que é um homem erudito, é um intelectual, em São Paulo, um intelectual de gabinete, livresco, com aquilo que ele está experimentando ali, né? E nessa viagem desgeográfica, a gente vai testemunhar as transfigurações do vivido pelo homem que escreve. É uma viagem que se passa na escrita, né? Então, ali acompanhando esse livro, né, esse grande relato, a gente tem um diário de bordo com descrições de passeios, de visitas, de pessoas, depois ser acompanhado também de fotografias, que são muito interessantes. Ele, né, quer dizer, essas descrições dão muita atenção a tudo que é da ordem do folclore, as danças, que o Mário está muito interessado, né, nas danças dramáticas, também ao português brasileiro, ao português falado, à língua falada no país, né? Então ele tem uma sensibilidade para isso que é incrível, né? Ele tem toda uma pesquisa sobre isso. Não vamos esquecer que o Mário escreve uma gramatiquinha, né? Que ele corrobora uma gramatiquinha dessa língua, né? Então a gente tem essas descrições, mas também registros de sonhos, devaneios, fantasias, impressões totalmente vagas, invenções, desejos. Então, todo aquele material, digamos assim, mais objetivo é atravessado por um outro material riquíssimo, que ainda vai dar, e ele está escrevendo isso em criações ficcionais paralelas. Então, aquilo é um celeiro, assim, como eu disse, inesgotável, né? Quer dizer, além do relato de viagem, ele está escrevendo cartas também, ele também está escrevendo algumas matérias jornalísticas, está ganhando um pouco de dinheiro para poder fazer essa viagem. E essa ocasião da viagem, ela vai envolver ainda uma narrativa que permaneceu inédita, para vocês terem ideia, até 1994, quer dizer, praticamente só vai ser editada 50 anos depois da própria morte do Mário, que é a narrativa Balança, Trombeta e Battleship, ou O Descobrimento da Alma. E como eu não tenho tempo para explicar esses nomes, o que é balança, trombeta e battleship, eu só quero chamar a atenção que aqui está envolvida uma ideia de descobrimento da alma. Então, conforme Mário vai descobrindo o país e descobrindo a Amazônia, isso também implica um descobrimento espiritual. E acho importantíssimo isso, né? Então, sem falar que nesse momento que ele está viajando, ele já está fazendo anotações para o Macunaíma, ele já está mexendo no Macunaíma, que viria a ser editado em 1928, logo em seguida, né? E o Clã do Jabuti também, que é
um livro importante de poemas do Mário, né? E todos esses livros e vários outros vão condensar um ideal utópico de desgeografizar o Brasil. Então, na verdade, ele faz uma viagem muito específica e na cabeça dele tem uma mistura muito bem feita, muito articulada, que visa aproximar regiões, culturas, diferenças, não só dentro do Brasil, mas na América do Sul. Eu acho que eu não posso deixar de pensar assim, em termos um pouco mais micros, mas quando o Mauro acabou de mostrar para a gente as duas Paratis, né? Ali separadas, né, por uma forte linha, né? E nesse projeto de tentar estabelecer vasos comunicantes entre aquilo que não se comunica, porque esse ideal utópico não é só do Mário com relação ali na sua obra ou numa coisa mais recente, um evento mais recente como a FLIP, mas é um ideal de país que muitos de nós temos, né, e precisamos realizar, de aproximar regiões, culturas, diferenças, de tentar fazer isso se comunicar, né? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que esse relato amazônico, ele supõe uma incontornável relação entre o real e o ficcional, né? E que, quer dizer, ler o turista aprendiz é aprendizagem desse turista, diz respeito a essa relação, né? A ficção possibilita ao Mário trabalhar não só com a descrição, mas incluir também a narração, né? E, por exemplo, o Mário vai perceber ali na Amazônia que a hipérbole é um elemento constitutivo da paisagem que ele está observando, com a qual ele está interagindo, mas ele vai evitar as hipérboles nas suas descrições e vai transformá-las em matéria narrativa. Então, isso é uma coisa incrível, né? E o exemplo mais emblemático desse processo, e só para dar um exemplo um pouco mais palpável, né, são aquilo que eu estou chamando dos seus devaneios etnográficos. Ele está ali nesse barco em contato com tribos, com indígenas, e aí ele vai criar duas sociedades indígenas fictícias no seu relato. Tá? Um grupo ele chama dos Pacaás Novos, e ao outro grupo ele vai dar o nome dos Índios Domissol. Só para dar uma ideia do que é uma desses grupos, né, ficcionais, né, desses devaneios etnográficos, os Pacaás são habitantes, né, da Amazônia que se comunicam quase que exclusivamente por meio dos corpos, dos seus corpos, e não por um sistema linguístico convencional. Eles têm, portanto, como se comunicam com os corpos, um código de pudor próprio, segundo o qual eu estou citando, o som e o dom da fala são imoralíssimos e da mais formidável sensualidade. Por isso, igualmente, eles têm as orelhas e os narizes como as partes mais íntimas do corpo e trazem as suas cabeças sempre cobertas, com exceção dos olhos, mas os genitais não precisam ser cobertos ali. Diz o Mário, não estou citando, escutar para eles é o que chamamos de pecado mortal. Falar para eles é o máximo gesto sexual. Então, assim, são ficções como essa. Eu sou uma estudiosa da erótica, tenho profundo interesse, mas aí eu acho que, quer dizer, a realidade está implicada nessa fantasia, porque você imagina que quem está escrevendo está também vendo os corpos nus dos indígenas,
ali nessas visitas. Então, a gente perde aqui a noção, nessa geografia tão bem geográfica também, né, do que é o ficção e o que é realidade, do que é narrativa ficcional e relato etnográfico, né? Eu diria, já à guisa de conclusão, que há aí um método de viagem, né, que é esta posição assumida pelo Mário, não de viajante, mas de turista aprendiz. Acho que falar de método é talvez demais, eu diria uma maneira de Mário de Andrade, sabe, para descrever a cultura, né? As diversas culturas. E eu vou citar muito rapidamente para vocês 3 quase frases do Mário em que ele expõe um pouquinho o método, só para trazer um pouco o pulso da escrita dele. Então, no dia 18 de maio, no seu diário de bordo, ele diz o seguinte: quero resumir minhas impressões desta viagem, mas não consigo bem. Estou um bocado aturdido, maravilhado, mas não sei. Há uma espécie de sensação ficada de insuficiência, de sarapintação, que me estraga todo o europeu cinzento e bem arranjadinho que ainda tenho dentro de mim. Porque ele tem mesmo, né? Quer dizer, ele é um homem cultíssimo e tal. Então, isso é um pouco assim, abre, né? Depois, num prefácio que ele vai escrever sobre o turista aprendiz, já 20 anos depois, quase que 20 anos depois da viagem, ele se relendo seu diário de bordo, ele diz assim: o conjunto cheira a modernismo e envelheceu bem. Mas para o anti-viajante que sou, viajando sempre machucado, alarmado, incompleto, sempre se inventando, malquisto do ambiente estranho que percorre, a releitura dessas notas abre sensações tão próximas e intensas que não consigo destruir o que preservo aqui. E, por último, nesse mesmo prefácio, ele tem uma passagem em que ele diz o seguinte: na verdade, eu estou viajando. Desculpem, isso não é no prefácio, ele está relendo esses rabiscos que ele faz em 1927, e ele diz o seguinte nesses rabiscos: na verdade, eu estou viajando muito em torno de mim mesmo. Às vezes me vem a ideia de que talvez eu seja um errado. Porém, é impossível eu aceitar esse qualificativo, simplesmente porque eu me sinto feliz. Feliz mesmo nessa atual infelicidade de estar viajando. E o que é mais decisivo ainda é trazer uma consciência de mim mesmo que, se não é de paz e muito menos pacificada por suplantação, é muito nítida e muito firme. Desse jeito, é impossível a gente se acreditar errado e mudar. Então, a gente tem aí um viajante que é errado, que é o anti-viajante, que é aturdido, maravilhado, mas também assustado, incompleto, insuficiente, machucado, cansado, querendo dizer chega e sabendo que deve continuar. Quer dizer, a gente tem aí um viajante contraditório. E é essa contradição é que transforma o viajante num turista aprendiz.
Então, estas inquietações do Mário, elas que estavam aqui escondidas, né, nesse relato de bordo, ela vai se encontrar com inquietações semelhantes de outros viajantes, que agora realmente a lista de conclusão eu vou citar, que também se declaram insuficientes, incompletos em viagens extraordinárias que fazem exatamente na mesma época que o Mário. Eu vou citar só dois, mas a gente podia citar muitos aqui. O primeiro é o escritor francês Henri Michaud, que faz uma passagem pela Amazônia em 1929. Um pouquíssimo registro também, mas ele explora essa mesma ordem de interrogações partindo de uma pergunta que, no mínimo, é estranha. Ele pergunta assim: onde fica a viagem? Né? Uma pergunta um pouco perturbadora, né? Bem de desgeografia. Onde fica a viagem? O crítico Raul Antelo sumariza um pouco isso quando ele diz, quase no final de percurso do livro Equador, do Henri Michaud, que é um livro de 1929, navegando o Amazonas, ele se pergunta: mas onde é o Amazonas? Ele está navegando o Amazonas. Mais où est l'Amazonas? Que o conduz a uma pergunta ontológica ainda mais capital. Onde é esta viagem? Mais où est-il ce voyage? O Michaud pergunta. Quer dizer, embora o Michaud esteja no Rio, navegue por ele, ele não vê o Amazonas. Porque para ver o Amazonas é preciso subir, vê-lo do alto. Não basta a horizontalidade do deslocamento geográfico, mas exige-se fundamentalmente a verticalidade da abstração, uma cartografia, uma ficção. O Michaud diz: il faut l'avion. Né? Quer dizer, seria necessário avião. Só navegar o rio não basta, né? Falta o avião, a técnica, os dispositivos da Europa, a linguagem, o poder. E ele termina o seu relato dizendo assim: je n'ai donc pas vu l'Amazon. Ele navegou, mas não viu o Amazonas, não viu. Ou seja, como completa o Raul Antelo, vivência não é experiência. Consciente de só ver o Amazonas através da escrita, Michaud antecipa a aventura de outro viajante formidável da época, que foi o Michel Leiris, né? No seu livro, também imenso diário de campo, não é, de uma expedição que ele realiza na África entre 1931 e 1933, que não cede à convenção etnográfica de descrever uma cultura distante. O próprio título do livro, L'Afrique fantôme, na África fantasma, deixa claro que o autor não se propõe ali a realizar um balanço dos fatos testemunhados, e ele chega a declarar que havia, com este livro, destruído o mito da viagem enquanto meio de evasão. Ele desmistifica também a viagem, né? Então, certo de não alimentar ilusões de conhecimento, não é, do outro, o que ele realmente faz, continua o Antelo, estou citando, é descrever a si mesmo estudando essa cultura. Também é uma descoberta, né? É um descobrimento da alma. Em uma palavra, ele se vê vendo, que é o que o Mário de Andrade faz. Ele vê-se vendo, ele é o observador e o observado ao mesmo tempo. Esse nosso escritor viajante, né, que relaciona duas experiências que se desenrolam
paralela e simultaneamente à da vida e à do texto, buscando o efêmero, mais intenso ponto de contato entre uma e outra. A viagem, então, se desgeografiza, né? E não por acaso, já no início dos anos 1940, quando ele vai reler esse seu diário, ele está também escrevendo um livro totalmente voltado à cultura popular brasileira, que é um livro intitulado Namoros com a Medicina, em que ela menciona, eu cito para terminar, os conhecimentos que sei e guardo das minhas viagens através dos livros, das terras e da fragilidade humana. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada a todos. Foi uma pena não vos poder ter cá presentes, teve de ser virtualmente. Obrigada pela partilha, pelo conhecimento, ficamos desejosos de conhecer mais e aproveitava este pequeno momento que temos antes de constituir a mesa redonda de alguém se quiser fazer alguma questão aos nossos oradores. Não sei se há alguém que queira colocar alguma questão. Não? Parece que não. Mais uma vez, então, agradeço a vossa disponibilidade e esperemos que em breve possamos nos reunir, não virtualmente, mas sim presencialmente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado a todos e todas. Muito obrigado a todos e todas. Uma boa tarde e boa continuação de trabalhos para vocês. Também quero agradecer e, sim, vamos nos encontrar mais que presencialmente. Obrigadíssima. Obrigada. Até mais. Nós vamos fazer um breve intervalo. Vamos constituir seguidamente a mesa, que terá início às 18h30.